Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe e a gente vai falar aqui de um processo que é fantástico, que é o processo de coaching com a ferramenta do Enneagrama. Hoje, o coaching é um sucesso e a gente vê em diversas empresas, estabelecimentos, as pessoas utilizando a ferramenta do coaching para desenvolver pessoas, né? O coach tradicional trabalhou muito com atingimento de metas. Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar outras áreas do cliente, do coachee, com o coach, até mesmo a parte de desenvolvimento espiritual. Então a gente pode trabalhar competências, a gente pode trabalhar comportamentos, identidade, crenças. Todos esses pontos são trabalhados no coach hoje. Então, dentro do coach com o Enneagrama, você vai ter a possibilidade de ter um mapa à sua disposição, que é a ferramenta do Enneagrama, que vai te ajudar a entender a sua personalidade e quais pontos você precisa desenvolver na sua personalidade para que você se torne uma pessoa melhor, para que você seja melhor no seu ambiente de trabalho, na sua família, com os seus filhos, com quem você gosta de conviver, e para que você consiga entender o que tem te limitado, o que tem limitado o seu potencial com muito mais clareza. Hoje, com a ferramenta do Enneagrama, a gente pode perceber e entender o funcionamento, sentir esse funcionamento das 9 principais personalidades e quais são as suas variações que existem dentro dessa figura. O processo é muito dinâmico, então o que acontece? Eu não vou te dar uma personalidade e você vai ficar preso nessa personalidade. O processo de Enneagrama, ele pretende te mostrar qual personalidade você tem e que você saia dessa personalidade e possa se desenvolver dentro de uma gama de possibilidades que existem na sua vida. Para que você não fique preso aos comportamentos automáticos que te trouxeram até hoje e mantém os resultados que você tem obtido na sua vida até hoje. Então o que você vai fazer? Como é que funciona o processo? A gente vai entender qual é a sua personalidade dentro da figura do Enneagrama. A gente vai perceber o que dessa personalidade tem limitado de você atingir toda a sua potencialidade. O que tem limitado dentro do seu mecanismo de defesa, tá? Existem maneiras que a gente se defende das grandes mudanças. Então a gente evita que as mudanças aconteçam. Eu vou entender qual que é o meu mecanismo de defesa. Eu vou entender qual que é a paixão ou o vício emocional que eu tenho e que me faz ter uma emoção distorcida. E como é que eu trabalho para que esse vício emocional ele se torne uma virtude. Tá? Eu vou estar trabalhando também as minhas crenças, as ideias fixas que eu tenho na minha cabeça. E essas ideias fixas que eu tenho na minha cabeça, como elas fazem para que gerem imagens distorcidas da realidade. E como é que eu acesso as ideias santas, as ideias mais divinas, as ideias mais elevadas que eu tenho, né? Me conectando com um todo maior, que me possibilita uma maior clareza de desenvolvimento da minha vida, né? Uma conexão maior com o todo. Então, dentro desse processo, eu vou entender como isso funciona em mim, e ainda eu vou entender o meu lado mais animal, mais automático, que são os meus instintos, que eles são 3. Eu vou ter um instinto de autopreservação, que ele basicamente cuida da manutenção da vida, né? Eu vou ter um instinto sexual, que é um instinto de impulso, conexão, foco, tá? Eu vou ter um instinto social, que ele é um instinto político, ele é um instinto de articulação, ele é um instinto mais voltado para a negociação, né? Sinergia dos grupos. Então, quando eu entendo esse meu lado automático animal, eu vou entender que boa parte da minha vida ela está relacionada a escolhas automáticas que eu acho que eu fiz. Mas na verdade foi o meu instinto que me sugestionou e eu estou vivendo uma programação, eu estou só repetindo uma programação pré-existente da minha cabeça. E eu posso me libertar disso e ser mais livre para as escolhas. Normalmente os instintos eles são 3 e eles pertencem como se fosse um gráfico de pizza. Um instinto é menorzinho, que esse instinto é o reprimido, é uma área da minha vida que eu não acesso tanto, e eu vou ter um instinto dominante, que é uma área da minha vida que ela está muito energizada, e eu quero isso o tempo todo, e eu tenho excesso disso, eu tenho um vício em querer isso, e eu acho que se eu não tiver isso, minha vida não vai ser boa, ela não está completa. A tua parte instintiva é o que te faz sobreviver. Então você tem que agradecer essa tua parte da personalidade, porque ela que te manteve vivo até agora. Mas ela está com vícios automáticos, energizada demais, e ela sempre acha que você precisa sobreviver. Então você precisa conectar no equilíbrio desse instinto. Assim como você precisa conectar e entender qual que é o seu melhor e seu equilíbrio lá na personalidade. Porque a tua personalidade do Enneagrama, ela só vai existir para satisfazer o seu instinto. Então quando a gente entende essa dinâmica, como é que ela funciona, resolver um problema de emagrecimento, resolver um problema de meta de vendas, resolver um problema de relacionamento familiar, ele se torna uma situação muito mais clara e com caminhos muito mais definidos
para eu trabalhar a minha personalidade e não simplesmente eu ficar atuando a nível de ambiente. Então eu vou começar a atuar a nível de comportamento, competências, identidade, crenças. Eu vou atuar nesses níveis com muito mais clareza do que está acontecendo e o que na minha cabeça, no meu coração e no meu corpo evitam de eu atingir esses objetivos, de eu conquistar esses objetivos. E muito mais do que conquistar objetivos, eu vou fazer um trabalho holístico, sistêmico, porque eu vou estar entendendo a pessoa como um todo e todas as áreas da vida dela estão relacionadas a essas emoções, sentimentos e ações. Quando eu faço essa análise sistêmica, essa análise mais holística, eu vou ter embasamentos para trabalhar às vezes com o psicólogo, com o terapeuta, com o médico, com a esposa, com a família. Então, esse processo de coaching com o Enneagrama, ele vai te dar vários direcionamentos para que você amplie e seja muito mais focado nas soluções específicas que você precisa, que realmente vão te trazer os resultados. Tá? Então, o processo do coaching com o Enneagrama, ele vai trabalhar num desenvolvimento muito mais integrado do ser. Ele vai trabalhar realmente onde está a raiz do problema e ele vai te trazer soluções mais claras, ao qual você vai trabalhar com práticas específicas para cada personalidade. Não é todo mundo que tem que fazer o mesmo exercício para ficar bem. Cada personalidade, cada tipo de pessoa, com cada histórico, com cada instinto, precisa de uma sequência de desenvolvimento que é única e específica para ela. Então o processo de Enya Coach, ele vai estar sendo feito sob medida para a sua personalidade. Então a gente tem um mapa que ele vai mostrar qual que é o caminho de desenvolvimento da sua personalidade. Então o Enneagrama hoje é uma das únicas ferramentas do mundo que eles possibilitam um mapa de desenvolvimento da sua personalidade. Por isso eu convido você para que você venha e experimente. Vamos fazer uma sessão inicial de coaching com Enneagrama. Traga a sua equipe da sua empresa, a sua equipe de vendas, a sua equipe de gestão. Vamos fazer um coaching grupo, desenvolver os seus integrantes e tornar a sua organização com um ambiente muito mais saudável, muito mais prático e que as pessoas compreendam realmente como funciona a sua personalidade, como elas são no seu melhor estado, como elas são na sua essência e que isso sempre seja usado com sabedoria e consciência, ampliado o nível de consciência dessa personalidade e desse nível de essência dessa pessoa. Tá ok, gente? Obrigado. Deixa lá o seu contato no final da página e vamos participar desse processo juntos e causar melhorias enormes na sua vida. Obrigado, até mais.